Retornando para mais uma aula, Soteriologia 2. Nós estamos analisando as cartas de Gálatas e Romanos dentro desse enfoque das doutrinas da salvação. Nós vamos ver nesta aula, são 4 enfoques: a recapitulação, o panorama geral, a vida no Espírito, a glória futura e mais do que vencedores. Os irmãos se lembram que na aula passada nós verificamos algumas questões relacionadas à vida nova que nós temos, o rompimento que tivemos com o pecado e a questão de vivermos para Deus. Se nós destacarmos ali no capítulo 6, versículo 4, ele vai falar de maneira bem clara que devemos viver em novidade de vida. No versículo 8, com ele viveremos. No versículo 10, quanto viver, vive para Deus. No versículo 11 do capítulo 6, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E lá no versículo 13, ele fala ainda como ressurretos dentre os mortos, demonstrando aí toda esta visão clara da vida com Cristo, ou esta nova vida que nós estamos vivendo com Deus. E agora ele vai estar demonstrando as finalidades, ou a finalidade que esta nova vida tem, é alcançar a vida eterna no seu apogeu, no seu ápice. E que o versículo 22 do capítulo 7 diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vamos estar analisando, então, dentro desses aspectos, o que é a vida no Espírito. Tá? Então, nós temos aqui nesse quadro alguns aspectos da salvação, que nós já vimos: a substituição, a justificação, a identificação, que nós vimos de 8 a 7, e nós vamos ver também agora, de 6 a 7, agora no capítulo 8, vamos ver a santificação, a justiça imputada feita parte da minha vida, salvo por sua vida. Então eu tenho que viver de acordo com aquilo que Cristo ele colocou ou ele propôs. Vocês se lembram lá que em Romanos, no capítulo 7, versículo 23, Paulo ele vai descrever ali o conflito que há entre as duas leis da vida humana, né, que pode estar operando no cristão. Ele vai dizer assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, então ele fala sobre a lei da carne, a lei do pecado que está nos membros e a lei da consciência que está na minha mente. Então, o grande dilema, então, é instaurado por essas razões, ou por estas leis, ou por esses princípios que insistem em querer dominar a nossa vida. Agora, nós vamos apresentar a terceira lei aqui, que é a lei do Espírito de vida, que vamos verificar que é uma atuação da terceira pessoa da Trindade, atuando na vida do salvo, possibilitando o salvo nesta vida no Espírito. Pelo menos em 3 questões nós vamos analisar. Nós estamos livres da condenação, livres do controle da natureza pecaminosa, e somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, consequentemente, quando nós analisamos essas questões, o Espírito Santo, o capítulo 8, ele vai apresentar uma dinâmica do Espírito Santo, que ele liberta do poder, ele nos liberta da lei da morte, da lei do pecado. O versículo número 2, ele capacita-nos a uma vida agradável. Os versículos 4 e 5 do capítulo 8. O Espírito Santo, ele vive em nós. Temos isso lá no versículo 8. Ele é o
condutor, versículo 14, ele é a testemunha de Deus em nós, versículo 16, e ele intercede por nós, de acordo com o versículo 26. Quando então nós pensamos dentro desse aspecto, dessa dinâmica do Espírito Santo, ou nesta operação do Espírito Santo, a vida em Cristo, ela é para ser uma vida abundante, tá? Quando nós compreendemos devidamente dois fatos a seguir, ou seja, pela redenção, mediante o sangue de Cristo, recebemos a vida, a natureza de Deus em nós. Com o derramamento do Espírito Santo, passamos a ter uma vida abundante, uma vida repleta ou completa, de acordo com o propósito e de acordo com a vontade de Deus. Partindo desse princípio, os versículos de 1 a 4, ele vai demonstrar como se deu a libertação do poder do pecado. Então, aquele dilema do apóstolo Paulo no capítulo 7, que é a experiência pessoal de Paulo e a experiência de todo crente, que nós convivemos, principalmente aqueles que são infantes ainda e que se alimentam do leite espiritual, estão no processo do amadurecimento, ele convive com aquela lei do pecado, com a lei da consciência, atormentando a sua vida, tá? Mas só que quando o cristão ele compreende que a lei do Espírito de vida ele opera com aquelas dinâmicas que nós falamos do Espírito Santo, apresentando como o Espírito Santo ele administra a nossa vida, então nós vamos perceber que algumas coisas podem mudar de maneira radical e nós vamos perceber que as três pessoas da Trindade, elas estão atuando nas nossas vidas. Vejam só os primeiros 4 versículos do capítulo 8. Nos diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, há uma lei aqui que nos libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, portanto, o que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo, ele vai ser muito enfático aqui, dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele demonstra aqui como se dá tal procedimento, contrastando aí com 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há duas razões para nenhuma condenação. Ou seja, a primeira razão é porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. O que está em foco aqui é que o Espírito Santo está atuando na vida do crente e ele pode fazer isso, é ele que faz isso. E quais são então os princípios estabelecidos pelo Espírito de vida? Em primeiro lugar, temos, além de ser o gerador da vida, o que proporciona a vida em nós, ele também é o poder controlador da vida do crente. Além de ele dar a vida, sustentar esta vida, ele controla a nossa vida. Quando nós lemos lá em João 14, versículos 16 e 17, nós vamos entender o seguinte, Jesus falando: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro
outro encorajador. Estou lendo aqui na versão transformadora. É outro encorajador que nunca os deixará, e é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vós. Estará em vós. João 16:3 ainda diz o seguinte: quando vier o Espírito Santo, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então vocês percebem que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele está atuando através de nós, coordenando todas as nossas vidas. Aí Paulo ainda vai dizer sobre a lei do Espírito de vida, e quando ele diz isso, é uma descrição do poder controlador do Espírito Santo. Tá? O Paracleto aqui, ele tem a missão de cuidar das coisas da igreja que pertence a Cristo, razão pela qual ele administra a vida de Cristo em nós com a utilização tanto do fruto do Espírito como dos dons que ele administra na igreja. Por outro lado, a lei do pecado e da morte é o poder controlador do pecado que conduz para a morte. Deduzimos então aqui que uma vida totalmente entregue a Deus está no controle de Deus e, consequentemente, esta lei do pecado e da morte, ela não atua mais na vida da pessoa. Tá? É a razão pela qual, no final do capítulo 7, o apóstolo Paulo, quando ele apresenta todo aquele dilema, mas ele vai dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo está administrando esta lei de vida que rompe com a lei do pecado e da morte. A segunda razão que Paulo ele apresenta aqui, ele vai dizer o seguinte, o versículo 3 do capítulo 8, porquanto o que for impossível à lei, do que estava enferma na carne, isto fez Deus, ou seja, Deus é que realizou. Aquilo que a lei não podia fazer, é Deus que faz. Então ele vai demonstrar aqui a impossibilidade da lei de promover justificação, redenção, regeneração e assim por diante, a santificação, mas então ele vai dizer, isto fez Deus. Deus ele tem autoridade, Deus tem o poder para fazer. Então aqui temos a compreensão do que Paulo tem, o que ele fala, o que ele aponta lá em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação. Ou seja, os atos de Deus, tá, demonstrados no Evangelho, está na seguinte questão: Deus enviou o seu próprio Filho como a maior demonstração do seu amor, tá? O enfoque está na encarnação. Então, Cristo, ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele veio em um corpo humano. Quando nós olhamos as referências apontadas lá nas páginas 224 a 245, elas lançam luz sobre em que aspecto Jesus ele era na semelhança de humanos. Tá? Então, vocês vão perceber, primeiramente, que o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Entretanto, nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Tá? Então, Jesus ele não passou a existir na encarnação. Ele estava no princípio
com Deus. Quando você pega esse jogo de palavras, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, você vai perceber que Cristo sempre existiu, ele é eterno, coexistente, coigual com o Pai. Tá? Quando nós recorremos a Filipenses 2, dos versículos 2 a 8, nós vamos ver algumas citações que o apóstolo Paulo ele fala. Eu peguei aqui na NVI, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era o ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Tá? Então, o verbo que é Deus, ele se faz carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Assim a palavra tornou-se ser humano ou carne e osso. Quando Deus enviou o seu Filho, nos termos abordados na teologia de Paulo, o que é que ele está querendo dizer? É que Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, é Deus, que Cristo é Deus de Deus, é coigual, é coeterno e coexistente com Deus. Tá? Então, entretanto, ele, sendo o verbo Deus, Deus de Deus, coigual, coeterno, coexistente, ao assumir a forma humana, tá? Mediante um milagre da encarnação. É por isso que Paulo ele usa aqui as expressões esvaziar, tomar, tornar e fazer. Esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Então, uma das coisas que nós precisamos ter aqui, ser por natureza, ou fazer semelhante, ou fazer-se carne, tá? Lá em Hebreus capítulo 10 vai dizer assim, o seguinte, assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O verbo, então, ele habitou em carne, participou da carne e do sangue. Só que a forma com que Cristo foi gerado é diferente do que qualquer outro ser humano é gerado. Tá? Cristo foi gerado no útero de Maria por obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É a razão pela qual ele é sem pecado. A impecabilidade de Cristo está exatamente nesta questão. Ele é a nossa semelhança em carne e osso, tá? Nessa questão da tricotomia humana, tá? O corpo físico, ele tinha lá os sentidos, a alma tinha o seu intelecto, os sentimentos, vontade, o espírito, né, ligado com o Pai, o espírito humano de Cristo, entendeu? Então, mas só que o diferencial que ele não tinha pecado. A forma com que ele foi gerado, tá, é que deu esta condição na carne de ele não ter pecado. Tá? Ele é semelhante. Por isso que é a palavra semelhante aos homens. Assim como nós, o homem ser criado, ele foi criado em semelhança, a imagem e semelhança de Deus, mas o homem não é Deus, ele tem os traços da divindade. Cristo, ele foi gerado e ele veio à semelhança de homem, um corpo físico, na sua alma, no seu espírito, mas em momento nenhum ele deixou de ser Deus. Quando nós analisamos os aspectos da Trindade, nós percebemos esta realidade, tá? Quando você percebe esse aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada membro da Trindade participa da salvação. É aquilo que nós lemos nos primeiros capítulos.
O Pai entregou o seu Filho para nos salvar, o Filho veio em forma de homem, exceto em pecado, o Espírito Santo nos une ao corpo, nos une a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Então nós precisamos ter em mente estas duas questões aqui. Então, seguindo aqui, o meio divino para a resolução do problema do pecado da humanidade foi exatamente este: Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, mas só que Cristo não tinha pecado, Precisa ter muito claro isto, e com efeito, né, no tocante ao pecado, com efeito, então, Deus condenou na carne ou no corpo de Cristo o pecado de toda a humanidade. É isso que o texto ele quer dizer, tá? Então temos aqui um destaque a um fato histórico da redenção e das suas implicações na vida do justificado. Tocante o pecado era um problema que somente Deus poderia resolver. No estado de alienação de Deus, necessariamente ele precisava de um Salvador. Todos eram indesculpáveis e condenados diante de Deus. Tá? Então, com efeito, Deus condenou na carne o pecado. E a solução de Deus nós já vimos lá em Romanos 13:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente pela encarnação de Cristo, para que ele mesmo seja justo e justificador do que tem fé em Jesus. Então Paulo ele vai introduzir quanto à liberdade cristã, que que sob hipótese alguma o crente é escravo de uma natureza pecaminosa. Após a sua conversão, ou seja, sobre o domínio da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não há mais um derrotado e incapaz. Pois o problema do conflito descrito no capítulo 7 de Romanos, resta claro que Jesus Cristo já nos libertou da lei do pecado e da morte, e o Espírito Santo produz em nós justiça tanto interior como exterior. Tá? Basicamente, quando nós vemos que a Trindade ela provê a salvação, é dentro desses aspectos aqui que nós já falamos para vocês. Então, a doutrina da Trindade, ela avoga o seguinte, que a natureza divina é uma unidade indivisível e nós temos muitas dificuldades, às vezes, para entendermos, compreendermos esta realidade. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, temos a seguinte declaração: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? O termo único está relacionado a Deus em Deuteronômio 6 e 4, e é originado do hebraico, a Shad, que indica aqui uma unidade composta. Então não existe divisão em substância, não é uma parte que é o Pai, a outra parte é o Filho, a outra parte é o Espírito Santo. É uma única substância indivisível, ou, em outras palavras, como Bancroft ele diz o seguinte: a Trindade de Deus é bem estabelecida no credo atanasiano, que afirma: adoramos um só Deus em Trindade e uma unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo as substâncias. A ideia que se tem dessas três pessoas que são eternas, elas são interconstituídas, interrelacionadas e interexistentes. São inseparáveis dentro de um único ser e uma única substância ou essência. Quando estudamos, então, a natureza de Deus, deparamos com duas questões: a unidade de Deus e a triunidade de Deus. Tá? Então,
a unidade de Deus, só um Deus, que a natureza divina é uma unidade indivisível, que esta é a ideia do Antigo Testamento. E a Trindade é uma verdade teológica que vem da revelação divina, tá? É a revelação divina que é através da revelação divina que é possível estar dentro daquilo que a Bíblia apresenta no Novo Testamento e que podemos conhecer de Deus e o que Ele próprio nos revelou dentro desta visão, tá? Então, partindo um pouco mais para frente, então, a liberdade do controle da natureza pecaminosa, ou seja, como é que o cristão, então, ele pode, ou ele tenha condições de controlar a sua natureza pecaminosa, tá? E aí, nos objetivos da lição, o objetivo terceiro, ele vai tomar aqui 3 textos, tá? Que é o texto de João, de Romanos 8, de 5 a 8, depois ele toma 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e depois João 8, de 1 a 11, para contrastar a vida no Espírito com uma vida de acordo com a natureza pecaminosa. Então, seria bom que os irmãos lessem bem esses 3 textos. Eu vou destacar aqui alguns pontos deles, para nós entendermos o que é que o autor ele quis colocar dentro desta perspectiva. Então vejam só, lá no capítulo 8, dos versículos 5, diz assim: porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele vai pegar lá o 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até o 11, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, que nem os impuros, o idólatra, faz uma listagem aqui, conclui o versículo 10, diz assim: que eles não herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns vós, mas vós. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos fostes, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aí ele vai para o texto de João, aonde ele vai descrever aqui que aquela mulher pega em adultério é levada lá diante de Jesus. O versículo 5 destaca assim, na conversa que dos fariseus ali, dos escribas, que eles disseram a Jesus que havia surpreendido a mulher em adultério, dizendo: a lei manda matar, e o Senhor manda apedrejar, e o Senhor quer que diz. Aí então, o versículo 5, daí Jesus no versículo de número 6 diz assim: olha, se vocês não tiverem pecado, vocês atirem a primeira pedra, E a Bíblia diz que aí todos se retiraram, e em suma, Jesus então ele conclui dizendo: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então pressupõe aqui nesta palavra de Jesus que a mulher se arrependeu dos seus pecados e o recebeu ele como seu Senhor e Salvador. Ou seja, então a partir daquele momento, o pendor, entendeu? A mulher ela foi livre da natureza pecaminosa, e ela foi lavada, foi justificada, foi santificada em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Então ela passa a viver agora o quê? Uma nova vida, uma vida
representada pela graça do Senhor Jesus. Então é a ideia que se tem aqui quando nós lemos esses versículos. Então o que ele vai colocar bem em prática aqui é que a natureza humana, a natureza pecaminosa, ela está no domínio do pecado, ela é egoísta e ela é caída. E o estilo de vida dela é marcada pelas obras da carne. A natureza regenerada, o Espírito controla, é uma vida regenerada, e o estilo de vida dela é marcada pelo fruto do Espírito. A mente é posta naquilo que a carne deseja, quando você pega aqui a natureza pecaminosa. E na questão do cristão, a mente é posta naquilo que o Espírito deseja para ele. Então é por isso que ele vai dizer o seguinte, no versículo 5, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor do Espírito é vida e paz. Então essa nova modalidade de vida aqui, que o cristão está vivendo, é exatamente esta, uma vida abençoada, uma vida regida pelo Espírito Santo, tá? Pelo Espírito Santo. Então vamos caminhar um pouco mais aqui. Nós vamos ver o seguinte, o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele veio para dar vida, e essa vida, ela está em Cristo, disponível em Cristo Jesus. Então vejam só, e esta vida, ela tem a ver com a questão da santificação ou da separação para Deus. Tá em foco aqui a santificação da mente, das nossas intenções, das inclinações, da alma. O pendor do Espírito, ele dá para a vida. A santificação do Espírito também é conhecimento espiritual, adoração e serviço, tá? Mas o Espírito é vida por causa da justiça, 8 e 10 de Romanos. E está em foco também a santificação do corpo, os nossos sentidos, nossos membros, a nossa vitalidade. O Espírito vivificará também o vosso corpo mortal, o vosso corpo mortal. Então, é muito interessante quando você analisa, quando se sai do capítulo 7 e você entra no capítulo 8, você percebe que existe a possibilidade, sim, de viver uma vida justa, uma vida pura diante de Deus. Ele vai estar em foco aqui também a questão da filiação. Tá? Quando você pega Romanos 8 e 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção ou reconhecimento de filho, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Tá? Então a ideia que Paulo ele tem aqui, dentro dessa visão da adoção, não é que na adoção é que a pessoa passa a ser filho de Deus. Ela passa a ser filho de Deus pela regeneração. A santificação, a maturidade cristã é que nos dá o reconhecimento de filho, ou seja, que nos faz participar de todas as bênçãos ou de todos os privilégios que Deus ele disponibiliza para nós. Então, por isso que a palavra designada aqui, então ela nos dá essa ideia aqui de reconhecimento de filhos. Ele sai debaixo dos tutores que estavam preparando ele para o amadurecimento, e agora ele entra na condição de filho, reconhecido como filho, tá? Então a Bíblia fala da filiação tanto em termos de posição e como termo
de experiência. Então, por exemplo, algumas passagens elas se referem ao aspecto posicional da filiação, no qual Deus declara legalmente adotados como filhos através da eleição soberana. E isso você tem nos escritos de Paulo em Romanos 8:15, Gálatas 3:26 e Gálatas 4, de 5 a 7. A Escritura, vocês vão perceber que ela indica claramente que existe um degrau para o qual se espera que nós entremos no aspecto experimental da filiação. Tá? Por exemplo, nós somos exortados em Hebreus 6:1 a prosseguir rumo à maturidade, isto é, a filiação, ao pensar como homens maduros e a crescermos também naquele em tudo que é a cabeça, lá em Efésios 4:15, tá? E Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. A vida de santificação, essa predisposição de oferecer os nossos membros como instrumento de justiça diante de Deus, é que vai aprimorando a nossa santificação, tanto interior como exterior diante de Deus. Então, quando Paulo ele diz o espírito de adoção, lá em 8:14, diz o seguinte: pois todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os que são guiados, aquele que é regenerado, ele é filho de Deus. A condição de ser filho acontece na vida do pecador mediante a fé. Vejam só em 1 João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então você tem aqui algumas características da filiação. O Espírito Santo vive dentro do crente, 8 e 9, a conduta evidencia o relacionamento com Cristo, 8:14, o Espírito opera dentro do crente, 8:15, recebe um testemunho interior do Espírito Santo, 8 e 16. Entretanto, vai nos dizer que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Muito bem, então nós vamos passar agora para os aspectos finais dessa lição, aonde o apóstolo ele vai falar sobre a glória futura, tá? Então, a glória futura é maior que o sofrimento do tempo presente, tá? Então você tem essa balancinha aqui que contrapõe o tempo presente com a vida futura, tá? Então, uma das coisas que nós percebemos que os versículos de 15 a 17 ressalta a ideia predominante de que todo o capítulo ele relaciona-se o salvo, Deus como Pai e nós como os seus filhos. A justificação mudou a posição, a regeneração, a santificação modificou a nossa posição e a adoção nos tira da posição de servos para a plena condição de filhos, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.